Então, pessoal, vamos receber com aquele carinho, com aquele respeito, com aquela energia dos distribuidores da Herbalife. A doutora Manu, eu conheci ela dentro da Herbalife, casada com o Marquinhos, tem dois filhos, e ela tem uma capacidade de entregar de uma clareza e de entregar uma informação tão boa para nós que ela fala a língua da Herbalife. Ela fala como médica, mas ela tem a percepção de uma distribuidora da Herbalife. Ela é membro da equipe Get e então ela está aqui hoje para nos ajudar. Então vamos receber diretamente de Camboriú, Manuela Maia. Com você, doutora. Boa noite, gente. Vamos lá. Gente, uma coisa interessante que o Léo falou peguem papel e caneta, porque eu falo rápido. E às vezes não dá tempo de voltar e eu já passei e já fui para outro tema, então realmente anotem que daí no final a gente tira as dúvidas aí que tiver, pode ir mandando no chat que depois a gente revê, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela aqui já para a gente começar. Pronto, fechou. Pronto. Vamos lá, gente. Então, como aqui tem minhas graduações, tá, gente? Sou médica, sou pós-graduada, então, em nutrição esportiva, endocrinologia, medicina integrativa. O início da minha história, gente, começou, na verdade, num box de CrossFit. Era um fit camp na época, então eu não sabia nada de nutrição. Eu estava 6 meses para me formar na faculdade de medicina. E aí, o que que acontece? Eu entrei nesse box, não sabia que era da galera da Herbalife, mas duas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas era que era uma galera muito positiva, uma galera que estava pronta para ajudar todo mundo, né? Sabe? Era um ambiente onde a gente se sentia bem. E a segunda coisa, eu não vou mentir e não vou ser hipócrita aqui, é que eu vi uns tanquinhos ambulantes. Falei, poxa, se eu ficar perto dessa galera, quem sabe por osmose, né? A gente ter um tanquinho também. Só que o que que aconteceu, gente? Eu me formei 6 meses depois na faculdade de medicina. Então, poxa, imagine, né? 2 anos de cursinho, 6 anos de medicina, eu só queria, na verdade, começar a trabalhar. E foi isso que aconteceu, eu caí no mercado de trabalho. O grande problema, gente, é que acontece essas duas situações aqui. Primeiro de tudo, a maioria das pessoas, quando chegavam no consultório, muitas delas preferiam usar remédios do que realmente ter uma mudança de estilo de vida. Então eu chegava para a pessoa que estava pré-diabética e ela tinha como reverter aquilo sem remédio e às vezes ela preferia usar um remédio. Isso começou a me incomodar. Só que ao mesmo tempo tinham pessoas que queriam ter um estilo de vida diferente. Mas naquela época, numa consulta médica de SUS, então quando eu saí, né, como todo bom recém-formado, eu fiquei trabalhando 1 a 2 anos no SUS. Eu não tinha tempo hábil numa consulta de SUS para explicar o que era alimentação, atividade física, enfim, o que era um estilo de vida saudável. Naquele momento na minha vida, na verdade, nem eu tinha aprendido ainda o que é estilo de vida saudável, porque eu aprendi aqui dentro. Então eu indicava para o Marcos, que era meu namorado na época, né? Então as pessoas que tinham interesse, eu passava o contato dele e falei, vai. Foi a primeira vez, gente, que eu entendi que eu na medicina estava trabalhando, na verdade, com doença, não com saúde. E que o Marcos, quando realmente conseguia modificar a alimentação, suplementação, o mindset dessa pessoa e ela tinha resultado, ele sim estava trabalhando com saúde e não eu. E a segunda coisa que começou a me incomodar muito na medicina atual foi que, vou dar um exemplo para vocês, quando vocês estão com uma dor de cabeça, o que que a gente faz? Dipirona, paracetamol, neosaldina, remédio é o que não falta, né? Então, hoje, infelizmente, nós estamos tratando os sintomas, mas na verdade, a base de tudo que é a dieta e o estilo de vida, que é lá a torneirinha, a gente acaba esquecendo. Então, na verdade, a gente só enxuga gelo, né? Só enxuga gelo. Isso também começou a me incomodar. Isso aqui, gente, é muito lógico para vocês, eu vou até pular. A gente sabe que são essas três coisas hoje que nos adoecem. Então, tem a questão do estresse, do sedentarismo, da má alimentação. Muitas pessoas hoje se alimentam mal ou estão ficando doentes sem essa percepção. Então, o nosso papel como coach do bem-estar, às vezes, é abrir os olhos dessas pessoas. Olha, você está comendo muito carboidrato. Olha, existe um novo estilo de vida. Olha, se a gente começar a fazer uma atividade física, a gente vai conseguir ficar melhor a longo prazo. Então, o nosso papel como coach do bem-estar, gente, é ser motivadores. Porque eu sempre falo, gente ruim, gente que te quer para baixo, gente que quer te ver doente e pobre, tem um monte por aí. Mas gente que quer te ver subir, que está disposto a ajudar isso, te motivar, te dar treinamento, isso são raros. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção aqui dentro da Herbalife, porque ele dava os dois. Ele tem os produtos que são fenomenais, a gente vai falar sobre eles, e ele ainda tem o plano de marketing para se a pessoa realmente quiser mudar
financeiramente a vida dela, né? Então, ali era eu na faculdade, à base de, às vezes, noite sem dormir estudando, brigadeiro, caipirinha nas festas, enfim, né? E eu achei que eu era saudável, gente. E depois que eu realmente comecei a mudar a alimentação, suplementar, eu mudei o meu corpo de uma maneira que eu nunca imaginei mudar. Eu nem sabia que eu tinha gominho na barriga. E através dessa mudança de estilo de vida, o Marcos, imagina, gente, o Marcos era meu namorado, foi meu primeiro coach de bem-estar. Então não dava nem para mentir. Por quê? Quando você sai final de semana para comer alguma coisa, era com teu namorado, e aí meu namorado era meu coach. Então, eu falo que foi mais acirrado esse acompanhamento, tá? Eu tive duas gestações, tá, gente? As duas gestações eu consegui voltar para o meu peso ideal, porque eu vejo que muita gente aí dá aquela desculpa, ah, mas eu acabei de ganhar bebê, daí quanto tempo tem teu bebê? Ah, tem 5 anos. Não, já não é bem um bebê, né? Então, tem que sim saber que existe uma maneira de se mudar o corpo, mas antes de mudar o corpo, ele vai ser só consequência. Nós temos que mudar a nossa cabeça e os nossos hábitos, tanto em questão de alimentação, suplementação e atividade física, tá? Esse é o meu resultado atual, meu e do Marcos. E agora a gente vai entrar no tema. Galera, por que que então a gente deve suplementar? A gente trabalha uma empresa de suplementação. Então, por que que a gente tem que suplementar? Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o que é o shake. O shake é o nosso carro-chefe. E eu sempre descrevo eles de 3 maneiras bem fáceis. Tem baixa caloria, alta proteína e uma porrada de vitamina e mineral. Depois eu vou destrinchar isso para vocês. Mas eu posso ser honesta? No início, gente, quando eu comecei a trabalhar com Marcos, pelo fato de eu saber muita coisa dos ingredientes, da frutose, do índice glicêmico, eu queria explicar isso pro cliente e pro paciente. E aí eu percebi que, na verdade, ele quer o resultado. Ele não quer saber o que tem dentro do shake. Posso ser bem honesta. Posso garantir que a gente tem as melhores coisas dentro do nosso shake. Até porque a gente tem uma questão de nutricionistas, médicos, cientistas por trás, que eu vou falar para vocês depois, incrível. Mas na verdade, ele quer olhar e ele quer o resultado que você teve. Se você perdeu 3, 5, 10 quilos, então a primeira coisa que vocês têm que ter noção é qual é o seu resultado. Você tem que ter isso muito claro, porque provavelmente a pessoa vai querer o que aconteceu com você. Pode ser resultado de perda de peso, pode ser resultado de um intestino mais saudável, pode ser o resultado de não ter mais dor de cabeça, de disposição, de energia. Mas basicamente o shake eu falo, ó, ele tem baixa caloria, alta proteína e uma porrada de vitamina e mineral. É isso aí o shake basicamente, tá? Aqui, gente, eu trago um estudo para vocês, publicado agora, ano passado, em 2024, maravilhoso, feito em pacientes em hospitais diabéticos, imagino que faz com uma pessoa saudável, onde a gente fala para a questão de emagrecimento. Então, ele comparou dois medicamentos, tá? Que é a metformina e a empaglifosina, com uma dieta com substituto de refeições, nada mais é do que o shake, junto com jejum intermitente. E realmente a perda de peso do nosso suplemento, ele foi quase o dobro do que as duas outras medicações. Mas eu posso ser honesta, eu não preciso mostrar esse estudo para vocês. Porque todo mundo aqui já teve um resultado, porque todo mundo aqui já teve milhares de clientes que já tiveram resultado. Isso vale mais que qualquer estudo, tá? Isso aqui também é uma outra coisa muito importante em voga, gente. Ozempic. Ozempic, o Wegovy, agora o Mounjaro. Então, essas canetinhas, elas estão virando uma febre. E eu digo duas coisas. Primeiro, se a gente conseguir fazer com que alguém não use a caneta, já vai ser uma baita de uma coisa para a saúde dela. E segunda coisa é que, para quem usa as canetinhas, gente, 40% do peso perdido é de músculo. Porque a pessoa não consegue se alimentar de maneira adequada, porque ela fica enjoada, ela fica empachada, ela não consegue comer. E quando a gente tem uma suplementação altamente proteica com vitamina e mineral, o que que acontece? É muito mais fácil ela ser digerida. É muito mais fácil ela conseguir tomar um shake do que comer um bife, por exemplo. Então a gente precisa pegar essas pessoas para a gente também, porque nós podemos ajudar tanto a ela não usar a canetinha, quanto fazer as pessoas que estão usando a canetinha conseguirem perder peso mais saudáveis, sem ficarem desnutridas, sem perderem tanta massa muscular, tá? Vamos lá. Isso aqui também eu não preciso falar para vocês. É só vocês olharem ao redor, nos mercados, nos parques. Hoje a obesidade, infelizmente, é uma situação muito grande, né? De é um problema literalmente de saúde mundial, tá? Só que olha que coisa doida. Sabia que hoje a obesidade para mim não é o mais importante? Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Porque quando a gente trata sobrepeso e obesidade,
E a Herbalife tinha muito essa noção de que era para perder peso. E hoje eu não vejo mais a Herbalife assim. A Herbalife é uma empresa de nutrição. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Exatamente esse motivo. Fome oculta. Dá para perder peso? Dá. Dá para manter peso? Dá. Dá para ganhar peso? Dá. Depende da forma que você usa os nossos suplementos. Então, hoje a coisa que mais, gente, é importante para mim na Herbalife é a fome oculta, que tem a ver com a densidade nutricional. Vocês vão entender o que é isso. Para não falar que é a doutora Manuela que está falando, isso aqui são algumas headlines. Então a gente tem ali CNN, tá, gente? Bilhões de pessoas não comem 7 nutrientes essenciais. Isso foi em 2024 a postagem. National Geographic, frutas e legumes são menos nutritivos do que costumavam ser. Então, quando a gente pega algumas pessoas falando coma comida de verdade, eu não tiro a razão delas. Mas, infelizmente, hoje a comida de verdade não está mais tão nutritiva como era 20, 30, 100 anos atrás. Nós estamos num mundo onde faz monocultura, cultura atrás de cultura, porque tem muita gente para alimentar. E aquele solo fica pobre. Se o solo fica pobre, a planta fica pobre. O boi que come a planta pobre também não vai ter rico em nutrientes. E assim forma uma cascata. E naturalmente vai faltar nutrientes para a gente também. Ó, esse aqui é o estudo, tá, gente? Vamos resumir ele. Olha ali, findings, os achados. Mais de 5 bilhões de pessoas não consomem iodo suficiente. E, gente, eu tô falando de 68, mais da metade da população não consome iodo suficiente. De novo, não sou eu que estou falando isso, é o estudo da National Geographic. 67% vitamina E, 66 cálcio, 65 ferro, 55 vitamina B2 e por aí vai. E hoje é por isso que as pessoas ficam doentes, porque elas não estão conseguindo dar nutriente suficiente para o corpo delas funcionar. Então, imagina comigo, se você pega um carro, tá? E você dá gasolina, que no caso são as calorias. Pode dar gasolina quanto for, caloria à vontade. Só que você esquece de repor a água e óleo. Mais cedo ou mais tarde, dependendo do quanto você usa esse carro, o que vai acontecer se a gente não colocar água e óleo? A água ou vai fundir o motor e o óleo, nem eu sei o que acontece se não botar óleo. Deve dar alguma coisa ruim também, não entendo de carro. Mas vai pifar, vai parar de funcionar. O nosso corpo é a mesma coisa. Não adianta só a gente dar caloria vazia se a gente não der os nutrientes essenciais para esse carro funcionar. E hoje, na alimentação tradicional, infelizmente, a gente não está conseguindo suprir isso, tá? Agora eu peguei aqui um rótulo de um shake para vocês entenderem. Vamos lá, ferro. Quando o shake já é feito ali com o Nutrev, a gente tem 68% do ferro que a gente precisa no dia. Então, se vocês não saibam, né, não sabiam disso, já aprende. Aquele VD ali em cima, ó, tem uma porcentagem, é a porcentagem do daquele nutriente que a pessoa precisa no dia dela, tá? Então, a gente tem mais que 50% do ferro que a gente precisa no dia em uma dose de shake. Vocês estão entendendo o poder disso? Riboflavina, vitamina B2, 85%, magnésio, 62%, e por aí vai. Eu poderia falar de todos aqui. Agora vamos lá. Por que eu coloquei uma foto das minhas crianças? Esses são meus filhos, tá, gente? Eles já suplementam desde pequenininhos. Literalmente bebês, né? Porque na minha barriga eles já tomavam shake do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso? Talvez a gente não consiga hoje modificar os maus hábitos dos nossos avós, dependendo dos nossos pais, dos quantos, né, quantos anos ele tá. Dá para ajudar, mas a gente não tem como reverter uma vida comendo errado, uma vida sem nutriente. Uma das maneiras da gente realmente modificar esse mundo, galera, e da gente reduzir essa quantidade enorme que está tendo de obesidade, pressão alta, diabetes, tudo, é implementando a cultura desde essa idade, desde pequenininho. Então, galera, é muito importante que a gente tenha isso em casa desde essa idade. É aí que a gente vai conseguir manter a saúde dos nossos filhos quando eles crescerem e também a mentalidade, porque eles já vão, vocês entendem que eles já vão aprender como comer? Isso é muito importante, mas muito importante. Então, é a única maneira que eu, Manuela, tô falando pessoal agora, vejo da gente realmente modificar aí o estilo de vida e a saúde das nossas crianças para um futuro melhor. Então vamos lá, galera. Isso aqui é o intestino, tá? Para quem não sabe, isso é o intestino. Nosso intestino deveria ser igual ao da esquerda. O que é esse da esquerda? Tá vendo que ele é todo juntinho? Assim igual a nossa pele, ele não tem espaço vazado. Então não era
para passar nada por ali. Quando a gente tem um consumo alto de açúcares, de produtos embutidos, enfim, de coisas ruins para o nosso corpo, vai acontecer ali à direita, ele vai ficar inflamado. Quando a gente raspa a mão, galera, não incha e fica vermelho? A mesma coisa acontece no nosso intestino. É que a gente não vê, então a gente acha que tá tudo bem. Mas o que que acontece? Esse intestino inflama, incha e começa a ter essa passagem que não deveria. A gente chama isso de intestino hiperpermeável. Só que se passa do sangue para o intestino e um monte de toxina que está no intestino, que era para ser eliminado, consegue passar para o sangue. E se passa para o sangue, não é mais só o teu intestino que vai ficar ruim, vai ser o teu cérebro, as tuas articulações, vai ter tudo, tá? Lembrando que no intestino é que tem a produção de serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar. Então, ó, falando agora sobre imunidade, isso aqui depois do Covid ficou muito forte. Imunidade intestino. 90% do sistema, 70% do sistema imunológico concentra-se no intestino. Então, gente, se você quer melhorar a tua imunidade, você precisa melhorar o seu intestino. Serotonina. 80 a 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, gente, ansiedade, depressão, sabe essas doenças que têm a ver com esse neurotransmissor? Pois é, o problema muito provavelmente iniciou e está lá no intestino. Se você não trata isso, você nunca vai ter uma melhora, você sempre vai ficar dependente de remédio de ansiedade, remédio para depressão, mas nunca vai conseguir realmente se curar dela. Então, agora vamos lá. O que que a gente precisa para o intestino funcionar bem? Primeira coisa, fibra. Isso aqui, gente, é 25 gramas de fibra, que seria o mínimo. Eu juro para vocês, eu como bem, eu me alimento, e eu tentei fazer 2 ou 3 dias sem a suplementação para bater a quantidade de fibra. Gente, é muito difícil. 4 colheres de aveia, uma espiga de milho inteira, 4 colheres de arroz, uma unidade de maçã, meia unidade de mamão, 4 folhas de couve, uma colher de chia, o brócolis, tudo isso vai dar 25, que seria o mínimo. Não é fácil. Quantas pessoas vocês acham que hoje, atualmente, existe que conseguem fazer isso no dia delas? Num dia corrido, num dia que a pessoa trabalha, a mulher trabalha fora, não tem tempo para cozinhar em casa, tem filho, tem marido. Gente, é quase impossível. Quando ela não surta daí, né? Então, a gente tem a suplementação para auxiliar nesse intuito. A gente tem a fibra em pó, ela não tem gosto, ela não tem sabor. Você pode colocar no iogurte, no shake, na sopa, no caldo de qualquer coisa. Você pode colocar com fruta, você pode colocar em qualquer coisa que ela não tem sabor e não tem odor. Essa aqui é a minha queridinha, que é o Fiber Concentrate, tá? Tem sabor manga, tem o sabor uva. Primeiro que é gostoso. E segunda coisa, como ele é líquido, a gente é obrigado a colocar ele junto com água. Porque se você come a fibra, mas não bebe a água, galera, vai fazer o efeito inverso. Então tem que tomar muito cuidado. Então, sempre quando você aumenta a quantidade de fibra na tua dieta, você tem que aumentar também a quantidade de água. E a gente tem, para mim, essa é a top de todas, a Fiber Imune. Por quê? Além da fibra, ela ainda vai ter selênio, zinco e vitamina C. Aqui eles falam muito do intestino, mas eu vou ser honesta. Sabe uma coisa, duas coisas na verdade, que são o zinco e selênio, que tem um órgão do nosso corpo que utiliza muito? A tireoide. E a tireoide é quem regula o nosso metabolismo. Então, se você quer queimar gordura, você precisa estar com a tua tireoide funcionando bem. Então, aqui, além da fibra, ainda tem o zinco e selênio, que vai dar esse suporte tanto para o intestino quanto para a nossa tireoide, tá? Sem contar que é muito gostoso. Gente, sério, assim, ó, de coração. Pega a fibra de manga, bota um limão espremido e água com gás. Vai ser o melhor qualquer refrigerante que vocês já experimentaram, tá? Vamos então falar sobre o segundo tópico para o intestino: água. Gente, nós precisamos de hidratação. Nós precisamos de água. 70% do nosso corpo é água. Então, olha isso aqui. Isso aqui é uma indicação, né? Homens adultos, 3,7 líquidos, né, de água total, e mulheres, 2,7. Gente, vocês se assustam quando vocês perguntam para as pessoas o quanto de água elas tomam, porque elas tomam muito pouco. Tem gente que não toma 1 litro no dia. Como que esse intestino vai funcionar bem? Não tem. Então, para auxiliar, a gente tem os nossos produtos. Primeiro, o nosso chá herbal, tá? Eu gosto muito desse chá, por quê? Dentro desse, ele tem o chá preto, ele tem chá verde, ele tem cardamomo, ele tem malva, mas o que eu mais gosto é o chá verde. Por quê? O chá verde ele é um antioxidante. Então, ele combate a oxidação, os danos, as toxinas
que a gente fica enfrentando todos os dias. Poluição, maquiagem, um monte de coisa que a gente coloca ruim na boca, isso tudo vai oxidando, vai danificando o nosso corpo. E o chá verde é um dos mais potentes antioxidantes que a gente tem. Então, vocês acham que é legal tomar uma dose de um antioxidante todos os dias? Já que a gente coloca tanta coisa ruim, tanto na pele, quanto respirando, quanto comendo, é essencial, gente, é muito importante, tá? Olha isso aqui. As catequinas presentes, então, de novo, não é a doutora Manuela falando, isso aqui é um estudo. As catequinas presentes no chá verde diminuem concentração de LDL, que é o colesterol ruim, e tem ação antioxidante, anti-inflamatória, imunomoduladora, antilipidêmica, ou seja, baixa o nível de gorduras ruins, antibiótico, combate às bactérias, e antiangiogênico, sim, combate a tumores. Por quê? Porque se você tem uma substância que vai deixar o seu corpo mais limpo e saudável, obviamente vai dificultar para que qualquer tipo de tumor se prolifere, tá bom? E aqui, galera, a gente tem também outros três bebidas que juntas, elas dão o nosso hype drink. Então agora eu vou explicar. Eu já falei do chá verde ali, né, do herbal. Agora vamos falar do NRG. O NRG, ele é a base de guaraná. Então é para dar energia e disposição. O NRG é de energy, né, em inglês que é energia, tá? O nosso Lift Off, galera, ele pode ser usado de diversas maneiras. Primeiro que ele é delicioso. Ele tem taurina também na composição. É como se fosse um energético com baixíssima caloria, sem açúcar adicionado e com vitaminas do complexo B. Tem também vitamina C, mas as vitaminas do complexo B são os melhores. Então, além de te fornecer energia, ela ainda te fornece vitaminas do complexo B que são muito importantes para o nosso corpo. E ainda tem o CR7. Galera, CR7, para galera que os homens vão saber, mulher geralmente a gente não sabe, mas é de Cristiano Ronaldo 7, tá? Eu também não sabia disso. Por que que eu tô falando? Porque não é um produto com a cara do Cristiano, não. Foi um produto que a Herbalife fez para o Cristiano e a gente tem a possibilidade de utilizar esse produto. Olha o nível, tá? Então ele vai ser um repositor de eletrólitos, carboidratos bons e também vitaminas do complexo B também, tá, gente? Então quando a gente junta esses três, na verdade esses quatro, a gente tem aí uma bebida chamada Hype Drink. Se você não conhece, pergunta para quem está aqui, mas ela vai ser uma bebida altamente nutritiva, altamente eficaz, que vai realmente levar ali saúde e energia para essas pessoas, em vez dos energéticos que a gente consome por aí, né? E ali embaixo, para vocês entenderem, eu peguei duas coisas. Eu não posso falar nomes comerciais, mas eu peguei um energético muito famoso que começa com M, e eu peguei aí um repositor de eletrólitos que todo mundo fala tem um monte de colorido, de cor diferente, que eu descobri que nada mais era água com açúcar. Juntei esses dois e fiz uma comparação com o nosso Hype Drink. Gente, nosso Hype Drink ele vai ter 3 vezes menos calorias, 3 vezes menos carboidrato, 2 vezes e meia mais B6, 6 vezes mais B12, 3 vezes mais potássio, 125 vezes mais magnésio. Lembrando que pessoas que têm câimbras não é falta de banana, não é falta de potássio, pelo amor de Deus. Lembra, galera, a contração do músculo é feita por cálcio e o relaxamento é feito por magnésio. Hoje, a maior parte das pessoas tem deficiência de magnésio, principalmente no Brasil, porque o magnésio geralmente está em solo vulcânico. Nós não temos solo vulcânico no Brasil. Obviamente, não tem no solo, não vai ter na planta, não vai ter pra gente, tá? E 2 vezes mais cafeína. Então, é uma bebida altamente, gente. Meu Deus, eu não tenho nem como comparar com outra, porque fica muito longe, fica muito distante, tá? Creatina, galera, gente, creatina todo. Ai, quem deve tomar creatina? Todo mundo. Pra mim, assim, ó, dos 15 anos pra cima e até morrer, tem que usar creatina. Por quê? Todo mundo acha que creatina é só pra músculo e não é. Ajuda também na massa, né, no ganho de massa muscular? Sim. Agora, ajuda também a não perder. Então, todas as pessoas a partir dos 45 anos, 50 anos, já começam a ter uma perda de massa muscular muito grande. Vocês têm ideia qual que é a causa de morte número um dos idosos hoje? Alguém? Chuta. Então, não é infarto, não é AVC, é a pessoa ficar acamada. Vocês sabem como que um idoso fica acamado? Ele tropeça no tapete do banheiro ou no tapete da sala, cai, não tem uma estrutura de músculo suficiente,
quebra fêmur, quebra algum tipo de osso, fica acamado, não dura 2 anos na cama. Entra em depressão, não consegue mais andar, vai necessitar de alguém para limpar a bunda e por aí vai. Então, que tipo de idoso vocês querem ser? Então, tanto para você que quer ganhar massa muscular, para hipertrofia mesmo, estética, tanto faz, mas para todo mundo que não queira perder massa muscular, isso é muito importante. E hoje já se tem também um estudo aqui que fala da questão da creatina para cérebro, tá? Então, tratando-se do cérebro, ele tem um papel fundamental no equilíbrio de energia do cérebro. Então, imagina o que isso faz, né? Então, a gente já descobriu que não é só para músculo, que também tem outras funções a creatina, tá? Então, vamos lá. E agora, então, por que Herbalife? Que eu sou obrigada. Gente, a gente tem ômega 3, a gente tem Extra Cal, que é um suplemento que todo mundo deveria usar, porque tem cálcio, magnésio e vitamina D. A gente tem a nossa nutrição externa, tá? Onde é livre de parabenos, livre de toxinas. A gente tem shampoo de aloe vera, que é muito melhor. A gente tem sabonete, a gente tem uma gama imensa de produtos, tá? Só que eu quero falar para vocês por que que a pessoa vai comprar o nosso magnésio, o nosso extracal e não o de outro. Por que que a pessoa vai comprar o nosso shake e não o whey de outro? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque os produtos, vocês vão lá no site, vocês aprendem tudo sobre eles, tá? Agora, o porquê realmente da nossa marca. Então vamos lá. Isso aqui, galera, é uma coisa que me chamou muita atenção, tá? Principalmente ali o Dr. David Heber. Por quê? Eu descobri que existia um nutricionista responsável, né, por cada coisa em cada país, né, pela Herbalife. Poxa, legal. Um médico responsável a cada país, que no nosso caso é o Dr. Nathaniel. Mas quando eu olhei esses caras é o que ficam lá, é os que ficam lá na Universidade da UCLA, que é lá na Califórnia, pesquisando qual ingrediente vai ter, por quê, qual a quantidade, o que que vai fazer no corpo. Então, quando eu vi esses caras, porque nutricionista médico dá para bater de frente. Mas quando você pega um cara PhD, um cara que tá lá numa universidade com umas máquinas de tecnologia super. Isso que vocês nem sabem o que tá por vir ainda, gente. Quem foi na extravagância sabe. A gente vai começar a ter suplementos específicos, não vai ser um shake genérico, vai ser um shake específico para aquela pessoa. É isso que a gente está, daqui a pouco, daqui a uns anos, vai ter pra gente. Então, assim, vocês não têm noção do que vão ser os próximos anos. Se já estava bom antes, vai ser melhor ainda, tá? E isso aqui é uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Então, vamos explicar uma coisa, tá? Sabe quando eles lançam aquelas coisas assim, tantas creatinas reprovadas, não sei das quantas, tantos ômega 3 reprovados pela Anvisa. Por que que a Herbalife nunca tá nessas listas? Nem na boa e nem na ruim. Porque eles não precisam nem testar. E eu vou explicar para vocês. Nós, Herbalife, temos um selo que se chama ISO 17025, ISO 17025, que é o quê? É uma legislação, né? É como se fosse testes feitos dentro da nossa fábrica que realmente vão afirmar que o que tem no rótulo tem dentro do produto. Correto? Correto. O que que a maioria das empresas fazem? Elas não têm a própria fábrica igual a Herbalife tem. Então, elas terceirizam a produção, rotulam com o nome delas e vendem. Só que essa terceirização de produção, elas não têm nenhuma verificação. E a verificação é feita pela Anvisa. Então, eles pegam determinadas marcas, pegam as amostras e verificam, batem se tem o que tem ali. Por que que nunca o nome da Herbalife está nelas? Nem na de boa e nem na de ruim. Porque a gente já tem o ISO, carambola. Para que que a Anvisa vai lá pegar um negócio para testar se ela já testou e já forneceu o ISO antes? Isso é feito anualmente, gente. Então, sabe, tem umas coisas que a gente não entende a magnitude de uma empresa como a Herbalife. A gente acha que dá para comparar com essas, não dá para falar as marcas, né? Essas pequenininhas que tem aí. Aí, por que que a Herbalife não pega, então, os social media, esses influencers aí, e fica dando amostra e cupom de desconto? Porque a gente não precisa disso. Essas marcas que fazem essas coisas precisam de outdoors, precisam de gente falando sobre isso. Então, elas dão coisa para os outros para eles falarem sobre isso na internet. Então, vocês entendem que a gente não fazer isso dá mais credibilidade ainda, porque a gente não precisa fazer isso, dar produto para as outras pessoas, porque nós já temos selo de qualidade suficiente para nos respaldarmos de que aquele produto é bom e que faz efeito.
tá? E um outro selo aqui que eu preciso falar para vocês é aquele que está lá no cantinho esquerdo, ó, Low GI. O que que significa isso? Índice glicêmico baixo, tá? Então, os nossos produtos, eles não dão pico de glicose. Isso nos dá segurança de que diabéticos, de que pessoas hipertensas, de que, enfim, né, podem usar o shake, por exemplo, por ter esse baixo índice glicêmico. Então, isso é muito legal. Quando eu estava gestante, existe um negocinho que a gente coloca no braço e vai fazendo a medição constante ali da glicemia. E eu fiz esse teste quando eu estava gestante. E eu fiz com todos os produtos que vocês possam imaginar. Tirando o CR7, que ele é para isso, né? Ele é para a pessoa que vai fazer atividade física. Nenhum dos nossos produtos passou a glicemia do basal. Então, assim, quando eu falo para vocês, eu tô falando do selo, gente, eu já fiz os testes em mim. Então, não é só o selo da Herbalife, ainda é selo Manuela, tá? Porque eu era a médicazinha recém-formada, bem chata, que olhava os rótulos, ficava lendo tudo, ligava para Herbalife, perguntava o que tinha, o que não tinha, enfim, tá? Então vamos lá. Lembra que eu falei do CR7? Gente, eu não preciso falar do Cristiano Ronaldo, vocês já sabem o nível que ele é, né? O que eu quero explicar para vocês é que esse cara já é nosso garoto propaganda há muito tempo. Ele não bota a cara dele em coisa que ele não confia, tá? Então vocês nunca vão ver o Cristiano Ronaldo fazendo uma propaganda para Coca-Cola, para, enfim, alguma coisa com açúcar, porque ele tem que realmente confiar naquilo ali. E não é à toa que ele é tanto nosso parceiro, quanto também existe um produto feito para ele. E às vezes eu fico pensando, né, as pessoas não têm noção do que é ter o CR7, o Cristiano Ronaldo como garoto propaganda, é uma responsabilidade imensa botar a cara dele à tapa. Então imagina o nível, né, de conhecimento que ele tem para realmente fazer parte dessa companhia. E não é 1, 2, 3 anos e mudou, não. Porque imagina se a gente fosse uma empresa que a cada 2 anos mudasse de garoto propaganda. Não, ele já tá, meu Deus, desde quando eu me conheço na Herbalife, desde a pandemia, há muito tempo ele já tá aí, tá? Então vamos lá, ó, isso aqui é o que eu falei pra vocês, ó, ambas de 2024. 18 marcas de creatina são reprovadas. Whey Protein, 48 marcas são suspensas por adulteração. Gente. Aí tem gente que às vezes fala assim: ah, mas por que que o de vocês é mais caro? É por causa disso, é da qualidade. Aí a pessoa vai lá e compra um ômega 3 por R$ 60 na farmácia e acha que tá tomando ômega 3. Não tá, não está. E acaba trocando lebre por gato, né? Gato por lebre. Vamos lá. Olha isso aqui. Aí a gente fala do chá verde, né? Primeiro de tudo, gente, porque eu já tive uma paciente que me perguntou isso. Porque eu falei dos benefícios do chá verde, blá, blá, blá. Ah, então tá. Eu vou na loja de produto natural, eu compro chá verde, eu faço infusão e tudo mais. Ou então faço aquele de saquinho. Tudo bem, lá foi eu, então, né, falar por quê. Primeiro que isso aqui, né, saquinhos de chá liberam milhões de microplásticos. Já vi a questão do mofo, porque tem aqueles que vêm direto da caixinha. Então, imagina aquele transporte de um caminhão que choveu, ficou úmido e vai fungo ali dentro. Mas não só isso, a questão da quantidade. Por quê? Na Herbalife, a gente tem uma tecnologia onde a gente consegue quantificar a quantidade da substância que tem ali dentro. Para você pegar a quantidade de catequinas do chá verde em uma dose, para você ter o benefício de saúde que a gente quer, você precisaria usar 10, 15 chazinhos de uma vez só, entende? Fazer uma infusão lá de não sei quantos minutos, tipo, é todo um processo. Então, a gente conseguiu, pela tecnologia da Herbalife, conseguir literalmente otimizar essa dosagem para que naquela colherinha, instantaneamente feito, quente ou frio, do jeito que você gostar, você ter essa dosagem com segurança para ter o benefício que a catequina vai fornecer. E vocês entendem? Então não é só o saquinho, não é só o fungo, não é só o microplástico, ainda tem a questão de realmente ter a quantidade ali para fazer o efeito que a gente quer, tá? Ai, gente, isso aqui é uma coisa que me dói, porque tem gente ainda que compara esses benditos desses produtos aí com o nosso shake. Não dá para comparar, gente. Dá até desânimo falar sobre isso. Por quê? O tipo de proteína é diferente, a qualidade da proteína é suficiente. Olha ali, se a gente for falar de densidade nutricional, tem zero de fibra alimentar naquela coisa, para falar, não posso falar palavrão. O nosso vai ter 6 gramas de fibra alimentar. Só de cálcio e cafeína, só tem só de cálcio. Olha a quantidade de nutrientes que tem no nosso, mais de 23 vitaminas e minerais.
E aí uma pessoa quer comparar uma dose de shake com um trequinho daquele ali, não dá, gente, não dá, não dá, não dá. Qualidade, quantidade da proteína, densidade nutricional, não tem, não tem. E olha o valor. 11 pila aquele negocinho ali no mercado. Se você fizer um cliente bronze, o inicial, a dose do shake dela vai sair R$ 9. Já feito ali, né? Com tudo. Então, gente, não tem. E vocês precisam ter esse embasamento para explicar isso para a pessoa. Olha, esse negocinho aqui, ele infelizmente não vai ter a quantidade de proteína que nós tem, ele não vai ter as vitaminas e minerais, ele não vai ter a fibra para o teu intestino, ele não vai ter a qualidade da proteína também, que é totalmente diferente. Tem hoje muita gente, mas muita gente intolerante ao leite. A caseína do leite acaba fazendo mal para as pessoas, então as pessoas ficam estufadas, as pessoas ficam inflamadas. Isso está cada dia acontecendo mais e mais. Então, não tem como comparar. Vocês têm que ter esse embasamento para na hora que a pessoa vier falar para ti, ah, então por que que no meu lanche da tarde eu tenho que tomar um shake e não vou tomar esse aqui que é mais prático só comprar no mercado? Primeiro você vai falar nutricionalmente falando, e segundo você vai falar do preço. Não tem como não ganhar a pessoa, tá? Ó, e todo mundo fala também da questão da proteína de soja, tá? Isolada. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, proteína de soja não é igual a proteína isolada de soja. Proteína de soja é aqueles grãos, sei lá, aqueles coisas que vocês compram em loja de produto natural, tá? Que não tem nada a ver com proteína isolada de soja. A proteína isolada de soja, ela não tem isoflavona, ela não tem nada da soja, ela só tem realmente a proteína pura, tá? E olha ali embaixo falando dela. Concluímos que o consumo de proteína isolada de soja é mais efetiva que a proteína total do leite após 4 semanas, melhorando o nível de colesterol em mulheres adultas. Tem outros estudos, mas é o que eu queria que vocês entendessem. Proteína de soja é diferente de proteína isolada de soja e que a proteína de soja é a única proteína vegetal que realmente tem todos os aminoácidos, tudo que o nosso corpo precisa, e ainda existe estudo falando que elas diminuem mais o colesterol total da mulher do que a proteína do leite, que tá todo mundo aí tomando whey protein, né? Enfim, e achando que tá balando. Vamos lá, nutrição externa. Lembra eu falei que a gente também tem produtos externos? Por quê, galera? Muitas pessoas, elas só acham que perdão, o que a gente coloca para dentro vai fazer efeito. E não, o que a gente coloca na nossa pele, a nossa pele também absorve. Seja no rosto, seja no creme que você passa todo dia, seja o shampoo e o condicionador. Então, isso é muito importante. Por que que é importante? Vamos lá. Alguém já ouviu falar sobre parabeno aqui? Vou explicar para vocês o que que é parabenos. Parabenos são derivados de petróleo. E esses derivados de petróleo, eles vão mimetizar, eles vão fazer o papel, eles vão imitar o estrogênio da mulher, tá? Homem também tem estrogênio, tá, gente? Mas não, obviamente, na quantidade que a mulher. Então, esses parabenos, imagina, é muito fácil a gente entender. Se você pega uma mulher e bota mais estrogênio, você tem uma disfunção ali, você começa a ter ovário policístico, mioma, endometriose, nódulo na mama, nódulo no cisto no ovário e por aí vai. E quando você pega um homem, que você coloca estrogênio no corpo dele, fion, 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 fica fácil entender o que acontece. Então, gente, tudo que tem derivados de petróleo, plástico, colocar coisa quente em plástico, Tupperware no micro-ondas, a gente tem que evitar. E os cosméticos que têm parabenos e a gente passa maquiagem na pele todo dia, creme na pele todo dia, shampoo e creme todo dia, aquilo vai absorvendo. Chega uma hora que o teu corpo ele não aguenta mais essa carga tóxica, vai dar algum problema, tá? E aí a gente tem aqui a nossa linha Skin, de novo, sem adição de parabenos, sulfatos, ingredientes botânicos, tudo isso. Lembrando que é um produto importado, gente, adoro, sério. Tem a máscara verde para fazer limpeza, tem o cleanser facial, que é para usar todos os dias para lavar o rosto, tem os anti-rugas, sem você se preocupar de aquilo ser tóxico para você, tá? E tem um monte de gente aí pagando caríssimo nesses cremes anti-rugas, caríssimo! E ainda se intoxicando aí, tendo problema hormonal. Mas tá, é mais minha parte médica, desculpa, que às vezes eu não aguento desabafo. Olha lá nosso shampoo e creme, né? Shampoo e condicionador. Gente, ele não tem parabeno, tá?
Ele também, ele é a base de aloe. Então todo mundo sabe, mulherada aí sabe que a babosa é muito bom para nutrir o cabelo, tá? E aí eu achei, gente, a Herbalife é única. Eu aqui vendo sobre o, né, o shampoo e creme, eu fui pegar e tirei uma foto para fazer a palestra. E olha isso aqui, não, eu sou obrigada a mostrar para vocês. Tá vendo ali, ó, sem adição de sulfato, sem adição de parabeno, com ingredientes botânicos. Aí em cima tem aquela coisa ali, ó. Deixe seu cabelo 10 vezes mais forte com apenas uma aplicação e reduza a quebra em até 90%. Até aí, um monte de empresa faz slogan e tá tudo certo, né? Cada um faz o seu. Mas daí eu vi que tinha um asterisquinho. Quando eu fui ver o que que era o asterisquinho, eu olhei lá para baixo. Aí tá lá embaixo, ó. Números obtidos a partir de resultado de um estudo clínico de força e quebra com cabelo não tratado versus um cabelo tratado com shampoo e condicionador. Então, galera, a Herbalife botou o slogan dela embasado com um estudo clínico. Então, existe esse estudo, vocês podem ter acesso, e eles botaram isso no rótulo do shampoo do negócio. Não, sabe, quando eu vi isso, eu falei assim, não, realmente. Porque em qual. Vocês vão achar aí, em qual shampoo vocês acham um estudo clínico no verso dele? Você não acha. Eles usam como slogan, mas eles não conseguem comprovar. Herbalife usa como slogan e ainda bota a comprovação embaixo. É esse nível de empresa que vocês estão lidando, tá? E esse aqui eu gosto sempre de falar, tá? Eu sempre coloco no final das minhas palestras, porque eu acho que é uma reflexão que a gente precisa ter. Eu sempre falo, na medicina, eu fiz 6 anos de medicina, mais 4 pós-graduação, e eu totalizei 720 mil reais investidos, tá? Para toda essa formação. Se eu começar a trabalhar, eu vou demorar para ter esse retorno desse investimento em 5 anos. Se vocês abrirem um EVS, um clube de nutrição, trabalhar com T21, T90, o que for, e você investir 25 mil reais, tá? Que seja ali 10 mil de produto, mais 15 mil de estrutura. E se vocês fizerem do jeito que tem que ser o trabalho, como os líderes mandam, como tem protocolo aqui para seguir, vocês têm um retorno desse investimento em 6 meses para ganhar em torno, às vezes, de 10, 12 mil reais. E ainda, se você trabalhar forte com a questão do recrutamento, de ensinar, dá uma possibilidade de outras pessoas fazerem isso, vocês vão ter renda passiva. Gente, renda passiva. Se eu me aposentar hoje na medicina, vamos supor que eu me aposentei, tá? O teto do INSS não dá 1/3 do que eu ganho. Como que eu vou pegar a qualidade de vida que eu tenho hoje e me sustentar com o INSS? Só que eu sou autônoma como médica. Então, se eu parar de trabalhar ou se eu ficar doente, eu não ganho mais nada. Agora, quando a gente fala aqui sobre royalties, construção, ajudar outras pessoas, a ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa que você tem renda passiva, vitalícia e hereditária, ainda fica para os teus filhos. Então, olha o nível de empresa, né? Lá, quando eu trabalhava no posto, eu era escrava do trabalho, porque, né, no máximo eu recebia aí um 13º, e olha lá. E quando a gente trabalha do jeito que tem que ser na Herbalife, a gente ainda ganha férias. Pagas, 0,800. A última agora a gente foi para um resort 5 estrelas na Bahia. Olha que coisa. A próxima é Porto de Galinhas. Tô correta, né? Tô porque eu quero essa. Essa eu nunca fui para Porto de Galinhas ainda. Se eu indicar um amigo para fazer medicina, eu ganho um concorrente. Se ele abrir outra clínica e eu ensinar tudo que eu sei para ele na medicina. E, gente, isso é fato, tá? Porque eu tive que pagar essas pós, porque ninguém fica ensinando aí como é realmente entregar saúde, como é fazer uma modulação hormonal de uma pessoa corretamente para ela se sentir melhor. Porque eu falo que às vezes ir no médico, tu mais piora a tua saúde do que melhora, porque erro médico é o que mais acontece. E isso tudo eu tive que correr atrás, pagar a pós-graduação, pagar para aprender. Na Herbalife, não. Vai ter alguém que vai te ensinar o que ela fez, porque ela vai ganhar renda passiva. Então, para cada EVS que eu abro, eu ainda ganho royalties. Lá no postinho, gente, eu era limitada no meu tempo de trabalho, então eu ganhava um salário no final do mês, e era aquilo. Eu não tinha como subir esse ganho. Aqui eu não tenho limite de ganho. Só que aqui, gente, eu tenho que falar uma coisa para vocês: existe a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que você pode ganhar o quanto você quiser. A parte ruim é que você vai ganhar o que você vai merecer e trabalhar. Então, aquela galera que gosta de trabalhar pouco e ganhar muito, aqui não é o seu lugar. Agora, aquela galera que trabalha e faz por merecer, pode ter certeza que você vai ser muito bem-vindo, vai se dar muito bem aqui dentro, tá? E por último, liberdade de tempo. Isso aqui, na verdade, foi o que me recrutou, tá, gente? Porque quando eu ganhei meu primeiro filho,
Eu ainda trabalhava no posto de saúde e a gente só tem 4 meses de licença maternidade, nem 6 mais é, são só 4 meses. E você tirar uma criança do teu peito, porque você tem que voltar a trabalhar, sendo que você não consegue amamentar ela, porque você mora longe do trabalho, e ter que deixar ela na creche aos 4 meses de idade, eu não desejo isso para nenhuma mãe. Graças ao bom Deus, o meu segundo filho eu já estava trabalhando com Herbalife e com consultório particular, então eu não precisei fazer isso, mas eu senti a dor que era do primeiro. Gente, só mãe vai saber, os homens nunca vão saber o que é isso. De você pegar uma criança, um bebê de 4 meses, botar na creche, das 7 às 4 da tarde, sem poder amamentar e sofrendo. Isso. Então, o que eu queria é liberdade de tempo. Eu já falei para o Marco, se vira, vira presidente logo, porque em 5 anos eu quero trabalhar meio período. Eu quero um cheque aí, se vira nos 30 que esse aí é o plano, tá? Então, gente, é por isso que eu faço, é por esses motivos que eu acabo fazendo Herbalife. Deixa eu tirar aqui para vocês. Então, galera, eu quis dar confiança e credibilidade para vocês, porque como eu falei, se vocês quiserem saber o quanto de cada coisa tem, vocês vão no site, vocês ligam para o saque, vocês vão aprender sobre isso. Mas a dimensão da nossa empresa, a credibilidade que a gente tem e o poder que vocês têm na mão de vocês para mudar a vida das pessoas é incrível. Porque lembra que eu falei, médico lida com doença. E vocês podem ser ali, literalmente, a pontinha de transição para uma pessoa ter realmente saúde, com os produtos, com motivação, com mindset. Porque nada mais é do que isso que a Herbalife ensina pra gente. Todo o mindset que eu tenho hoje foi construída dentro dessa empresa, gente.